Corregedoria do Ministério Público Federal arquivou representação contra os procuradores Deltan Dallagnol e Tameia Danelon pela suposta suspeita de que teriam colaborado na redação de um pedido de impeachment de Gilmar Mendes. Portanto, a Corregedoria arquivou a representação. Aspas, há de se notar a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a sustentar o indigitado desvio funcional. Fecha aspas, foi o que escreveu a Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos. E ainda sobre Dallagnol, outra nota importante. Luiz Fux enviou a Dias Toffoli a ação movida por Deltan Dallagnol contra a advertência aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. No despacho, Fux diz que tomou a medida para que o presidente do STF decida se a ação deverá ser redistribuída para outro ministro. A iniciativa pegou de surpresa os advogados de Deltan. Quer dizer, o Deltan sofreu aquela punição por advertência no CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não está deixando de batalhar lá dentro não, caiu com o Luiz Fux, que agora enviou ao Dias Toffoli, presidente do Supremo, para que ele determine se deve ser redistribuída para outro ministro. A gente já tinha comentado, né, Augusto, esse caso da punição ao Deltan. Eu vejo com muita animação, com muito entusiasmo, a multiplicação de sinais de que autoridades de outras instituições aí não vão se curvar aos caprichos do Supremo, não. O pessoal está reagindo com altivez e isso é fundamental para que se dê o equilíbrio entre os três poderes e para que o Gilmar Mendes aprenda que não é e nunca será um semideus, não. Ele é um homem comum, funcionário público, que deve fazer direito o seu trabalho, senão o povo para de pagar. Então, Zé Maria Trindade, a Corregedoria do Ministério Público Federal, Ministério Público Federal justamente onde atuam procuradores, ela aliviou a barra do Deltan e da Tameia por aquela suspeita de terem ajudado a escrever o pedido de impeachment do Gilmar. Já o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente sabe muito bem que é alvo de pressão e de articulações de senadores, porque a recondução ao cargo dos conselheiros é votada no Senado Federal. E eu falei muito disso aqui ultimamente, porque 2 que votaram a favor do Deltan acabaram não reconduzidos ao cargo, né? Cátia Abreu, Renan Calheiros fizeram uma articulação lá para que eles não voltassem, segundo eles próprios denunciarem, até li um trecho do texto espetacular de um deles ao se despedir do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, o CNMP puniu o Deltan e o Deltan está recorrendo ao Supremo. Diga aí, Zé Maria. Olha, Felipe, é verdade, o Congresso votou o que seria o controle externo do Judiciário. E o Judiciário fez um trabalho no Congresso no sentido de que o Supremo, né, de que não poderia admitir um controle externo que chegasse a decisões dos ministros, mas que poderia administrativamente ser monitorado. E por isso se criou esses 2 instrumentos. O Congresso criou o CMN, o Conselho Nacional do Ministério Público, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E veja bem, este caso aí do Dallagnol é uma punição que vai para a ficha dele. Em vez de elogio, porque o Dallagnol é uma pessoa que é aplaudida nas ruas, exatamente porque ele teve a coragem de integrar e de coordenar um grupo que vai passando o Brasil a limpo, ainda não acabou. O processo Lava Jato está em pleno andamento, os inquéritos ainda estão abertos, se multiplicou em todo o país. E uma advertência assim vai para a ficha de um profissional e ninguém sabe exatamente como será no futuro, de que forma isso poderá impactar a sua carreira no Ministério Público. Ele já demonstrou que não é político, não quis se candidatar e muito pelo contrário, ele fechou um acordo entre os integrantes do Ministério Público e da Lava Jato de que ninguém se candidataria, ninguém se candidatou. Se ele quisesse ser hoje deputado ou senador, poderia escolher o Estado. Seria deputado ou senador, sim. E ele tem razão em ir para o Judiciário, que há muita desconfiança. Essa história de redistribuir processo tem que ficar com o mesmo, o ministro de origem, e acabar e desobrigar aí o Ministério Público a fazer esta mácula, essa mancha na ficha de um procurador que é considerado exemplo, né? Muitos promotores e procuradores novos têm o Dallagnol como exemplo.
como pessoa a ser seguida, e é mesmo.